Olá, está entrando no ar mais um Espaço Universitário. E no programa de hoje vamos conhecer um documentário desenvolvido pelos alunos do terceiro semestre de jornalismo da FIAM. Liberdades individuais, você já ouviu falar? Nos chamados anos de chumbo. E da rivalidade entre a esquerda ou da direita? Bom, se você disse não a algumas das perguntas, não se preocupe, porque o programa de hoje vai dar uma aula sobre o tema. Espaço para a atual esquerda latino-americana. A diferença entre a esquerda atual, digamos, porque se entende por esquerda atualmente na América Latina e nos países mais desenvolvidos, é que é uma esquerda muito mais integrada ao jogo político, enquanto que a esquerda mais do passado era uma esquerda que se opunha mais claramente ao Estado, mas é uma referência um pouco genérica, que é válida, digamos assim, para a Europa, Estados Unidos e para partes da América Latina. Em outras partes do mundo continua havendo graves perseguições políticas, como no passado. Mas vamos dizer assim que com a generalização de regimes democráticos, a esquerda está atualmente muito mais integrada ao jogo político institucional do que estava há um século atrás. Isso é a principal diferença. A esquerda atravessou, o que se chama a esquerda, atravessou praticamente todo o século XIX em condições de ilegalidade, certo? Na maioria dos países onde ela existia, que entendida no sentido atual só existia em países europeus. Não havia esquerda política, esquerda no sentido de partido socialista, comunista, anarquista, na América Latina, por exemplo. Só surgiu no final do século XIX. Por outro lado, falar do século XX, em geral, também é uma abstração demasiado grande, porque nós temos o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o período de entreguerras, a crise de 29 e a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial. Bom, há muita mudança. Na medida em que houve transição para regimes democráticos e se saiu das ditaduras em meados da década de 80, bom, aí obviamente ganharam uma visibilidade que antes não tinha, porque antes estavam nas catacumbas, certo? Então passaram a ter visibilidade. Mas na década de 90, em geral, eles não governavam. Só passaram a governar no século XXI, certo? O único governo atualmente considerado de esquerda que governava já na década de 90 foi, a partir de 98, Hugo Chávez. Todos os outros, Lula, Evo Morales, tudo que teve por aí, Kirchner, tudo que se chama de governo de esquerda é coisa do século XXI. E o que precipitou a virada para a esquerda, o acontecimento que marcou essa virada na América Latina, que determinou que a esquerda fosse incorporada ao governo, foi a crise argentina de dezembro de 2001. E como emergência das ditaduras, nós teríamos tido a emergência de uma esquerda mais moderna, de uma esquerda democrática. O exemplo emblemático disso seria o PT. O PT no Brasil, que teria feito exatamente essa transição de um partido que nasce das lutas sindicais, com uma ideologia claramente classista, para se tornar progressivamente um partido eleitoral, de concorrência eleitoral, com capacidade real de disputar o poder e finalmente com acesso ao poder, com a conquista do poder. E essa migração para o poder desses partidos chamados de esquerda, na minha opinião, tem dois fatores, né? Por que eles foram para lá? Primeiro, porque houve um esgotamento do que veio antes deles. Segundo, eles se descaracterizaram para chegar ao poder.
Se você analisar a maioria deles, depois alguns seguiram caminhos diferentes, outros radicalizaram de um lado, de outro, mas todos eles tiveram aí uma descaracterização do que eram inicialmente para poder chegar ao poder. O Lula, por exemplo, fez isso. Fernando Henrique, para chegar ao poder, teve que descaracterizar aquilo que ele fazia antigamente. Isso aconteceu em outros lugares também. Bom, a América Latina é uma das regiões do mundo com maior desigualdade social e também é uma região marcada por uma forte desigualdade política, ou seja, aqueles grupos sociais que são maioria na sociedade não controlam o Estado, não têm representação majoritária nos parlamentos e não têm representação majoritária nos executivos da região. Além do mais, os meios de comunicação, que são um instrumento importante do poder político na sociedade moderna, são fortemente concentrados. A esquerda latino-americana é exatamente aquele setor da política latino-americana que tem como objetivo fazer com que as maiorias sociais tenham uma expressão política equivalente à sua força, ao seu número, à sua importância na sociedade. Isso é digamos assim, o elemento-chave que qualifica a esquerda latino-americana. Dentro da esquerda latino-americana tem várias correntes políticas, vários agrupamentos, vários partidos, várias ideologias distintas. Nós temos desde organizações que se reivindicam do trotskismo, é o caso do partido em que eu milito. Nosso partido é marxista, leninista e trotskista. Dentro do trotskismo nós temos várias vertentes, com posições bastante diferentes, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, na Bolívia, na Venezuela. Nós temos organizações de esquerda que são oriundas, digamos assim, de uma herança mais stalinista, dos partidos comunistas, alguns com mudanças no enfoque com que enxergam a sociedade, outros mantendo o enfoque mais tradicional. Mas, levando em consideração todas as diferenças que existem entre nacionalistas, progressistas, socialistas, comunistas, trabalhistas, todos têm em comum essa meta de fazer com que a maioria social se torne também maioria política. Agora, o que tem caracterizado fundamentalmente a esquerda na América Latina se há uma característica comum à maioria dos países, é a fragmentação. Como eu falei, quer dizer, dependendo do grau de radicalidade de cada um, dependendo do grau de compromisso com a ordem, de oposição à ordem, vão haver várias esquerdas e vão haver várias direitas. A primeira esquerda, pelo menos no sentido contemporáneo, que a da Revolución Francesa, ya estaba fragmentada en varias corrientes. Y si quisermos antes, na Revolución Inglesa del século XVII, onde havia uma coisa que hoje é denominada esquerda, né? Que eram os diggers, os levelers, os cavadores e os niveladores, certo? Onde há um partido único e aí, obviamente, não é fragmentada, porque o que fragmenta leva um tiro na cabeça, certo? E a única maneira de impedir que a esquerda se fragmente é matando os esquerdistas. O Brasil tem uma política externa hoje que, por um lado, é bastante diferente, mas, por outro lado, é a continuidade de alguns traços da política externa brasileira antes do Lula ser eleito presidente da República. É uma política externa que a gente pode caracterizar como de esquerda? Sim e não. No, ovviamente un governo di centro-esquerda, certo? E se você me disser, mas ele faz uma política de esquerda? Não faz uma política de esquerda. Centro-esquerda é um nome que a gente dá, que nem progressista, é um nome que a gente dá quando a gente não sabe direito definir o que é, certo? Então, assim, eu não gosto muito do termo, o PT não é um partido de centro-esquerda, o governo Dilma é um governo de centro-esquerda, E a única esquerda que existe no país, existe uma esquerda, a esquerda do PT, o PSOL, o PSTU, etc., etc., mas por enquanto
corre minoritariamente. Nós somos, tanto o PSTU como o PSOL, partidos muito pequenos. Estudantes, trabalhadores, etc., que procuram se mobilizar num sentido classista, têm esses partidos como únicos partidos. Agora, se realmente aqui no Brasil, tem menos importância do que tem na Argentina. Na Argentina, recentemente, uma frente de esquerda composta por partidos que, digamos assim, ocupariam o mesmo lugar político que o PSTU, o PSOL, obteve 700.000 votos, que equivale no Brasil a obter 3,5 milhões de votos. É ilusão nossa achar que nós vamos eleger uma quantidade tão grande de deputados que vão ser maioria lá no Congresso Nacional, porque a eleição no Brasil não se resolve por propostas, não se resolve por ideologia, se resolve por dinheiro. Então, o candidato que entra a deputado aqui em São Paulo com 7, 10 milhões de reais para gastar, ele tem uma possibilidade de ser eleito grande. O que entra para gastar 20, 30 mil reais, 50 mil reais, não vai ser eleito. Quem tem 7 milhões para gastar numa eleição? 10 milhões para gastar numa eleição? Ninguém tem. É uma empresa que dá. A empresa que deu, obviamente, depois cobra, né, desse deputado fidelidade, não a quem votou nele, mas quem financiou. Você pega um Antônio Emílio de Moraes, que é um empresário emblemático aqui do Brasil, acabou de ascender na lista da Forbes dos mais ricos do mundo. Pega um homem desse, que deve ter uns 70 anos hoje, e faz uma conta. Você bota, vamos supor que ele trabalhasse dos 10 anos de idade, como tem muita criança no nosso país que trabalha, até os 70 anos dele hoje. Pega quantos meses isso tem e dá um salário aí de 5 mil reais por mês para ele, que é muito mais que ele paga para os operários da fábrica dele. E vê quanto dinheiro dá. Isso aqui não vai dar nem 0,1% da fortuna que ele tem. Então, de onde é que sai o resto? O resto ele roubou dos outros. O resto ele se apropriou de riqueza produzida pelos operários dele. A imensa maioria das pessoas diz que a característica mais forte do PSDB é que ele é o partido que defende o interesse dos ricos. E a característica mais forte do PT é que defende os interesses dos pobres. Então, isso é ser de esquerda e de direita na vida real, na vida das pessoas. O que ocorre na Argentina de diferente? O governo da Argentina ele vem como consequência de um processo de mobilização social no país, em 2001, que derrubou o governo, na época era o de la Rúa, depois derrubou mais 3 governos em 15 dias, foi difícil reestabilizar a situação argentina. Então, o que é uma tentativa de retomar a fundo o controle político da situação, que está sendo encabeçada pelo Kirchner, primeiro por ele e agora por ela. Eles foram catapultados ao primeiro plano da política argentina a partir da hegemonia política que exerciam na província mais longínqua da Argentina, Santa Cruz. A classe operária argentina é peronista até hoje. Né? E Perón quem era? Perón era um coronel, um militar, nunca teve nada a ver com a classe trabalhadora. Desde esse ponto de vista, aqui no Brasil se desenvolveu, num certo sentido, de forma mais avançada, um sentimento classista no interior de setores amplos da classe trabalhadora. Nós não conseguimos isso em praticamente nenhum país da América Latina ainda. Pois é, como podemos ver, a direita e a esquerda costumam apontar as diferenças ideológicas, mas o assunto é mais complexo e nem sempre consegue definir quem é quem no contexto político. Então, se liga aí que no próximo bloco a aula continua. O intervalo é rapidinho.